Conectar-se com o arquétipo do guerreiro por meio da inspiração de Anael significa começar a incorporar as características que podem fortalecer nossa caminhada espiritual com excelência e pureza. Incorporar a energia de Anael faz com que nos tornemos confiantes, impulsivos, ativos, intensamente emocionais e ativos no que diz respeito à movimentação de nosso corpo. Processar a sagrada criatividade da ordem angélica dessa maneira significa que exorcizamos o complexo sinistro de um deus da guerra, que colhe traços comportamentais negativos. Tornar-se o lado sombrio da força do guerreiro é tornar-se extremamente impulsivo, predisposto a reações furiosas. Um conquistador ou explorador de opiniões, cultivando interesse tão somente por aquilo que faz inflar o próprio ego. Por outro lado, as ações do aspecto luminoso do guerreiro nos levam a uma bravura que sustenta a nossa caminhada espiritual com uma verdade valorosa e inflexível. Os rubis são a gema mais preciosa de Anael, visto que essa joia evoca a paixão e o poder da vida. O rubi era usado para decorar as vestes do grande sacerdote Atlas VII, a fim de ajudar a incutir-lhe entusiasmo, coragem, perseverança, vitalidade e liderança. Em sânscrito, a palavra para rubi significa rei das joias preciosas. Os valores positivos do guerreiro podem ser vistos como 1. A habilidade para direcionar e produzir ideias em qualquer situação, sobretudo quando se é testado. 2. Uma propensão inspirada de responder aos desafios como oportunidades de crescimento. Uma estima alegre pelo dom da espontaneidade. 4. Destreza na resolução de problemas a partir de uma perspectiva emocional, transmutando, portanto, toda a negatividade e ao mesmo tempo mantendo o máximo respeito pela glória da inteligência emocional. 5. Uma atitude saudável para com a energia da descontração, do conforto e do fluxo. 6. A capacidade de manter-se verdadeiro e leal a uma pessoa, uma organização ou um valor de excelência. 7. A arte de querer que ocorram mudanças. 8. A habilidade de ver a vida como uma aventura cheia de alegria. 9. A qualidade da flexibilidade mental e emocional em toda e qualquer situação criativa. 10. A capacidade de ser próximo e amoroso em todas as situações sem se preocupar. 11. Acreditar no valor prático da força de vontade como o principal determinante de sucesso na vida, como projeto de amor e verdade. 12. Perceber que a totalidade da vida é movida pela magia da vontade divina. As antigas tradições sobre Áries mostram um aspecto sinistro do guerreiro. Por exemplo, na Ilíada de Homero, ele é visto como sanguinário, desprezível, vingativo, além de mentiroso, lamuriento. Áries é considerado um deus irascível e rabugento, que está sempre sendo humilhado pela irmã Atena. Ele é descrito como uma divindade que não sabe o que é o certo e o que está constantemente reagindo de forma exagerada, mediante comportamentos emocionais irracionais, um ser de sentimentos excessivos e irrefreáveis, motivado tão somente pela retaliação e o despeito. Há uma narrativa em que Atena leva Diomedes a ferir Áries com uma lança, e Áries revida, queixando-se a Zeus. Mas o grande deus rei apenas o rejeita e humilha ainda mais, sugerindo que Áries é o deus mais odiado do Monte Olimpo. Tais narrativas são tanto negativas e podem ter surgido por causa do envolvimento de Áries na catástrofe do fim da Atlântida. Curiosamente, os anjos se recusam a revelar que sacerdotes e cientistas tiveram envolvimento direto naquele ato de violência, insinuando que, quando nomes são revelados, sua presença é evocada. E como ainda há muito karma atlântico e expiar, os anjos preferem não tocar no tema.
Cada membro do sacerdócio de Atla carregava 12 nomes que consistiam em camadas de vibração que revelavam diferentes características de seu caráter humano, até chegar à sua divindade. Todos os 144 nomes estão registrados no cristal ametista, que ficava no grande templo de Poseidon, e quando tais informações puderem ser reveladas, nós saberemos a quem eram atribuídos, bem como seu significado. Passemos à vibração única de Anael. Henry era um experiente intermediador financeiro e diretor de fundos de investimento livre, que se tornou meu cliente ao começar a sofrer de uma úlcera duodenal. Os sintomas eram ázia intensa, dores persistentes no estômago, sensação de queimação na garganta e esgotamento total, o que levava a uma perda significativa de energia e um sentimento debilitante de desorientação. O estado de Henry era muito sério e por isso ele e eu trabalhamos em conjunto com seus médicos alopáticos, que lhe prescreviam medicamentos contra a acidez e como o problema de Henry era grave, ele decidiu tomar religiosamente os remédios receitados pelos médicos. Sugeri longos processos de relaxamento que incluíssem respiração profunda e trabalho sonoro para aliviar os sintomas e liberar a tensão associada, e que Henry desse início a uma jornada para compreender a causa da enfermidade. Henry acreditava que sua fisiologia debilitada havia começado a sofrer quando ele estava na Real Academia Militar de Sandhurst, onde recebera treinamento para tornar-se militar, papel que foi intensificado com o tempo que passou no Afeganistão. O período de serviço ativo o levara à depressão, e por isso Henry se havia exonerado do exército, sentindo-se atraído pela paz em vez de viver em meio aos constantes horrores que havia vivenciado durante o combate ativo. O fato é que o estado emocional de Henry me fez compreender que ele era arquetipicamente composto mais do guerreiro pacífico que da máquina de guerra. Em sua alma, Henry acreditava na eliminação das injustiças e na criação da harmonia, não na agressividade que havia vivenciado em seu serviço militar ativo. Sugeri que também invocássemos o auxílio de Anael para promover uma cura mais penetrante e inspiração criativa. Recomendei que Henry recitasse a seguinte oração: Ó Arcanjo Anael, por favor, traz-me conforto, pois sou o teu servo voluntário. Traz alívio para minha condição física e enche meu contrito corpo emocional de cura, para que qualquer raiva possa ser sanada e enviada de volta à fonte. Por favor, assiste-me com tua força de guerreiro e ilumina meu caminho quando eu me afastar da certeza. Encanta-me com o vigor do positivismo e da alegria, para que eu possa encontrar o caminho que me é adequado como promotor da paz e do amor. Por favor, mostra-me a clareza de meu destino e impede que eu me afaste do caminho de minha alma. Que assim seja. Amém. A condição física de Henry tornou-se menos severa com o uso dessa medicação orante, tanto que ele se sentiu seguro para interromper o tratamento medicamentoso prescrito pelos médicos, substituindo-o por um regime específico recomendado por um nutricionista homeopático muito bem recomendado. Henry também adotou as meditações sônicas que recomendei. Em diversas ocasiões, durante as meditações, ele notava uma mudança de temperatura no quarto e via um belo orbe vermelho girando em torno da sua cabeça. Que outra confirmação poderíamos querer, sabendo que Anael estava atuando tão junto dele? Desse modo, Henry sentiu-se amparado para redirecionar todo o seu ser, mediante a promoção constante de vitalidade e saúde. Em consequência, ele conseguiu reunir uma coragem e uma constância que o ajudaram a mudar para uma profissão totalmente diferente. 6 meses depois, essa ainda era a situação de Henry,
que sentia a energia de Anael impulsioná-lo adiante, ajudando-o em uma grande oportunidade profissional de trabalhar para uma das principais instituições de caridade do Reino Unido. A vida de Henry foi completamente transformada, tornando-se repleta de um alegre bem-estar que perdura até hoje. Ele se casou com uma bela mulher que usa com ostentação um maravilhoso anel de rubi, um presente que ganhou de casamento. Uma afirmação diária para atrair a força de Anael. Que eu seja forte, que eu seja corajoso, que eu seja constante, que eu viva em paz. Meditação para tornar-se um com a presença de Anael. Encontre um espaço sagrado para você, seja em contato com a natureza ou seu próprio quarto de meditação. Acenda uma vela, queime gerânio, o perfume de Anael, e coloque música ambiente para tocar, a fim de preparar o espaço para a presença de Anael. Tendo consagrado o espaço, expire a intenção de sentir gratidão pela presença de Anael e, se possível, segure um pequeno rubi em sua mão ou o coloque sobre o seu chakra cardíaco. Alinhe a coluna, forme um mudra, unindo a ponta do polegar com a ponta do indicador, e sinta sua presença plenamente vigilante e atenta ao espaço, que você esteja sentado ou deitado. Respire profundamente, fazendo com que o ar-luz percorra todo o seu campo de força e sinta silêncio, solidão e quietude, movendo-se por você. A última nutrirá sua alma por completo. Respire profundamente e entoe Om 7 vezes, a partir de seu chakra cardíaco. Isso atrairá Anael para o seu campo energético. Descanse e perceba que uma força pura irradia de seu coração ao espaço, cobrindo uma distância de pouco mais de 2 metros. À medida que sua força se intensifica, imagina um belo orbe de luz rubi surgindo no ápice do raio de força. Essa é a força do anjo Anael. Ouça os sussurros oraculares da mágica presença de Anael. Sussurros que são repletos de coragem, esperança e força de vontade. Você sentirá a luz celestial das energias dos reinos arcangélicos de 7ª dimensão, equilibrando e curando sua vida. Namastê.